Olá, tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs? Como que vocês estão? O meu nome é Thaís e eu resolvi abrir aqui esse canal, minha Biblioteca Mágica, para apresentar e comentar com vocês aqui sobre livros, sempre na temática de magia, alta magia, bruxaria, feitiçaria, que são assuntos, ocultismo em geral, né, que são assuntos que me interessam. E em cada vídeo que eu trouxer, eu vou comentar um capítulo de um livro. Eu vou dividir assim por capítulos, porque eu acho que fica melhor explicado, tá? A gente vai fazer esse teste aí e ver se rola. Se não rolar, a gente muda o formato, tá bom? Então, nesse vídeo, eu vou comentar sobre o livro Os Pilares de Tubal-Caim, tá bem? Sobre o primeiro capítulo desse livro, que ele fala basicamente sobre magia angelical e principalmente gnose luciferiana, tá bom? Então, eu vou trazer a minha impressão aí sobre o primeiro capítulo desse livro para vocês. E eu espero que vocês gostem, que a gente possa ter uma leitura proveitosa aí. Esse livro foi inicialmente lançado pela editora Madras. Hoje em dia é possível comprá-lo com impressão sob demanda pelo eClap. Eu posso até deixar aqui no primeiro comentário o link para vocês comprarem, caso que se interessem. Não vou estar ganhando nada com isso, tá? É só pela indicação mesmo. Então, Os Pilares de Tubal-Caim é esse livro aqui que a gente vai começar a analisar hoje e no qual eu vou comentar aqui o primeiro capítulo, tá bom? Então, agora nós vamos começar a falar sobre o primeiro capítulo do livro Os Pilares de Tubal-Caim, que esse capítulo se chama, o capítulo 1, né? As origens da magia angelical. Então, nós vamos fazer alguns comentários acerca desse capítulo, tá? Então, a angelologia hebraica e os cultos mágicos aos anjos no Oriente Médio têm origens complexas, com influências culturais das civilizações persa, iraniana, egípcia, cananita e greco-romana. Essas tradições, moldadas ao longo de milênios, não só impactaram o mundo religioso semita, mas também deixaram um legado de crenças sobre a espiritualidade e os seres angelicais. Embora a teologia cristã contemporânea tenha relegado as hierarquias angelicais a um papel secundário, os anjos continuam presentes na arte, na iconografia religiosa ocidental, embora sua importância teológica tenha sido minimizada. No movimento moderno da nova era, os anjos são vistos mais como seres benevolentes e menos como forças espirituais de grande poder. O texto desse primeiro capítulo sugere que é hora de reexaminar as antigas crenças sobre os anjos, especialmente no contexto da tradição ocultista ocidental, com ênfase na alta magia ou teurgia, né, uma prática mágica voltada para a conexão com o divino. A alta magia angelical revela um vasto conhecimento esotérico que não só esclarece o passado da humanidade, mas também oferece possibilidades místicas para o futuro. Os anjos são apresentados como emanações da mente divina, mensageiros da vontade celestial e portadores de sabedoria transcendental. A invocação dessas potências angelicais, que são consideradas seres de um nível superior de existência, requer uma compreensão profunda da angelologia esotérica, que deve ser precedida de um estudo sobre suas origens históricas. No contexto do Egito Antigo, a tradição dos anjos parece estar conectada aos Urshu, também chamados vigias, e aos Senchu-Heru, os seguidores de Horus, que representam seres divinos associados à sabedoria e ao conhecimento antigo. A primeira era, ou era dos deuses, é vista como o tempo em que essas entidades espirituais, incluindo os 7 sábios, desempenharam um papel crucial na civilização e na transmissão de conhecimento. A tradição esotérica sugere uma conexão entre essas figuras e os arcanjos, né, os 7 sábios, e até mesmo com a mítica Atlântida, uma ilha que teria sido destruída por um cataclisma, onde divindades como Osíris e Ísis teriam governado. O texto também aborda a influência das crenças persas, especialmente o zoroastrismo, sobre o judaísmo e sua angelologia. Durante o período de exílio babilônico, os judeus foram expostos à magia astrológica e aos conceitos de divindades como os Amesha Spenta.
os imortais beneficentes e os Yazatas, os emissários divinos na tradição persa. Esses conceitos influenciaram o desenvolvimento da angelologia judaica, com os arcanjos, como Gabriel e Rafael, que possuem raízes nas tradições iranianas. A fusão dessas ideias resultou em uma angelologia rica e simbólica, que incluía não apenas seres celestiais, mas também uma cosmologia complexa que interligava os céus e a terra. Além disso, o texto desse primeiro capítulo discute as tradições dos Yazid, um povo que, com suas crenças místicas e a veneração de Melek Taus, também chamado anjo-pavão, preserva elementos dessas tradições antigas. É sabido por nós, né, dos Yazid, que eles são uma minoria que vivem hoje no que é chamado de Kurdistão, ao norte do Iraque, né? Eles podem ser considerados a minoria, a etnia religiosa mais perseguida do planeta, que são perseguidos pelo Estado Islâmico, né? As mulheres são escravizadas, a maior parte dos homens adultos foram mortos, então é uma situação bem séria que ocorre com esse povo. E eles professam essa religião até hoje. Essa religião, o yazidismo, tem raízes no zoroastrismo e nas crenças persas e combina também influências cristãs, muçulmanas e pagãs, criando uma religião sincrética que coloca os anjos em um papel central, com ênfase particular no culto ao fogo e aos espíritos da natureza. A revisão das origens da angelologia e a conexão com a magia de anjos oferece uma visão fascinante de como essas crenças influenciaram diversas culturas e sistemas religiosos ao longo da história. O texto desse capítulo sugere que há muito a ser redescoberto no estudo dessas entidades espirituais, não apenas dentro do contexto religioso tradicional, mas também no campo da magia esotérica, onde a interação com essas potências angelicais continua sendo uma busca significativa e transformadora. A tradição Sufi tem um mito fascinante que associa a criação da luz a um pavão, símbolo da beleza da majestade divina. Aí, entre aspas, esse conceito, tá? Esse pavão também representa os nossos processos alquímicos e o desenvolvimento da consciência dos buscadores espirituais. Nos rituais Yazid, o pavão é venerado como Melek Taus, o anjo curador ligado à água energizada durante as cerimônias. Eles também realizam rituais com pedras, com um oráculo de pedras, né? E reverenciam o sol nascente e a estrela polar, relacionando-se com a busca espiritual. Esse texto ele também aborda a angelologia com os anjos sendo vistos como seres de luz e consciência gloriosa que atuam como guias espirituais. A tradição esotérica ocidental vê os anjos como mediadores entre o mundo divino e o humano, promovendo a ascensão espiritual. A visão de Piccolo della Mirandola destaca o potencial humano de transformação, onde cada pessoa pode alcançar um estado angelical. O texto ele explora a jornada espiritual por meio de arquétipos gnósticos que representam estágios de evolução, culminando no estado de perfeição divina ou pneumáticos, simbolizando a pureza e a transcendência espiritual. Essa jornada espiritual é detalhada por meio de uma cosmologia tripla, onde o mago percorre os diferentes mundos e hierarquias angelicais, buscando a união mística com o divino. Esse processo ele envolve superar a materialidade e alcançar um estado de sabedoria infinita, que é o objetivo final da magia e da busca pela verdade espiritual. Ainda sobre os Yazid, essa antiga comunidade religiosa que possui uma cosmovisão bem única, né? Especialmente em relação ao surgimento da humanidade e ao culto ao anjo pavão, conhecido como Melek Taus. A tradição dos Yazid é rica em simbolismos e rituais, que se entrelaçam com o misticismo, e é possível perceber uma profundidade esotérica que remonta a várias influências religiosas e filosóficas. Os Yazid também, eles têm uma lenda também acerca do dilúvio, como foi descrito no Velho Testamento.
Na verdade, eles reivindicam descendência com Noé e, portanto, da linhagem de Caim, que se origina nos anjos caídos. Melectaus é descrito na mitologia Yazidi como aquele que desobedeceu a Deus por se recusar a adorar Adão. No entanto, na visão cristã, né, e depois também na visão muçulmana, com o título de Iblis, né, Lúcifer é aquele que se recusa a curvar-se perante a criação de Deus. Até num livro de Pagels, que depois eu vou deixar a referência aqui na descrição, ele diz, né, Lúcifer questionando a Deus: por que você me força? Eu não vou adorar alguém que é mais novo do que eu. Eu sou mais velho que ele. Ele é quem deve me adorar. No entanto, depois que o arcanjo Micael se curva perante a criação de Deus, Lúcifer é expulso do céu pelo seu ato de rebeldia. Na versão Yazidi, o anjo pavão que adorará a Deus, o anjo pavão diz que adorará a Deus e não a sua criação. É aí que tem a diferença de visão entre o que os Yazidi acreditam, né, que seja a atitude desse anjo, né, do anjo pavão. Ele diz que só se curvará a Deus. No entanto, depois a visão muçulmana e cristã já entendeu esse ato desse anjo não adorar a Adão como um ato de rebeldia. Então aí é que mora a divergência, né, da visão aí, e que é o que faz essa minoria também ser perseguida, né? Dizer que eles adoram eles falam adoram ao diabo, adoram a Satanás, né? A história da criação dos Yazidi, continuando a falar sobre os Yazidi, né, é contada a partir de uma versão paralela à tradição bíblica de Adão e Eva. E ela é bem interessante, apesar de um pouco, digamos, diferente, tá? Nela, Adão e Eva começam a disputa sobre a criação humana, cada um realizando uma experiência para gerar vida. Adão com o sêmen dele e Eva com a menstruação. O resultado dessa experiência revela, depois, o vaso de Adão gera bebês gêmeos, enquanto o de Eva apenas produz vermes, simbolizando uma diferença fundamental entre os descendentes dos Yazid e dos judeus e cristãos. Essa narrativa, que mistura mitologia e simbolismo, reflete a visão única dos Yazid sobre a origem da humanidade e sua relação com o divino. O anjo pavão, Melectaus, desempenha um papel central nessa cosmovisão. Representado por um pavão, ele é considerado o líder espiritual e o ser divino responsável por guiar a humanidade. Ele se apresenta como um símbolo da beleza da majestade divina, né, como já citamos, evocando a ideia de pureza, transformação espiritual e conexão com o divino, tal como descrito, como já dissemos, né, em outras tradições esotéricas, como o próprio sufismo, né. O pavão, como símbolo, é visto como um meio para alcançar a transmutação espiritual, um tema recorrente em alquimia e nas práticas místicas. Os rituais dos Yazid são igualmente fascinantes. O culto ao sol nascente, veneração à estrela polar, além da utilização de água energizada pelos rituais, indica uma forte crença na cura espiritual e física através de elementos naturais. A adoração do sol e dos astros faz parte de um sistema de crenças que une a astrologia, magia e o culto aos anjos, evidenciando uma interconexão entre os seres humanos e o cosmos. Outra visão importante envolve a referência a pedras especiais, que podem estar relacionadas a práticas de adivinhação e cura, um eco das antigas tradições animistas. O conceito de reencarnação também é central na religião Yazid, e seus seguidores acreditam que, dependendo do comportamento de um indivíduo durante a vida, ele pode renascer como um ser humano ou até mesmo como um animal. Esse ciclo de reencarnação reflete uma visão de justiça cósmica e evolução espiritual, onde o destino final do indivíduo está ligado à pureza de suas ações e intenções. No entanto,
Os Yazidis são frequentemente mal interpretados por outsiders, muitas vezes sendo acusados de práticas diabólicas devido à sua devoção a Melek-Taus, o anjo-pavão. A figura do anjo-pavão, com sua aparência de diabo para os não iniciados, foi erroneamente associada ao satanismo por muitos viajantes e estudantes ocidentais. Esse é o caso, por exemplo, de um escritor, William Seabrook, no livro Aventuras na Arábia, que, embora tenha desmentido algumas das fantasias criadas sobre os Yazid, ainda considerava a eles como adoradores do diabo. Essa percepção errônea, baseada no desconhecimento de suas crenças e práticas espirituais, é uma constante na história dos Yazid. Por fim, a tradição Yazid parece estar profundamente enraizada em uma filosofia esotérica que considera os seres humanos como capazes de alcançar uma evolução espiritual, ascendendo, a um estado material e instintivo para uma condição de um estado, material e uma condição instintiva para uma condição mais iluminada e divina. Essa transformação é simbolizada por seu culto ao anjo-pavão, que representa a integração da sabedoria divina e a transcendência da humanidade para uma realidade superior. Em síntese, o texto não apenas narra as origens e práticas religiosas dos Yazid, mas também expõe a complexidade e o mistério de uma tradição antiga que combina elementos de mitologia, magia e espiritualidade. Através do culto ao Melek-Taus e dos rituais associados, os Yazid buscam compreender a natureza da existência humana, a relação com o divino e o caminho para a ascensão espiritual, afastando-se das interpretações superficiais e errôneas que os ligam a cultos demoníacos. Bom, essa então foi